Bom dia, meus amados. A você aqui essa palavra possa chegar. Meu abraço, meu carinho. Deus te abençoe. Hoje, 24 de maio de 2024, sexta-feira, estamos aqui meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso texto hoje é o capítulo 5, versículos 5 e 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O contexto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele aqui do capítulo 4, versículo 25 ao capítulo 5, versículo 33, vai fazer uma exortação aos crentes a viverem em santidade. Amém? Os que são chamados segundo a fé em Cristo, chamados para crer em Cristo. Vamos aqui ao texto do capítulo 5, que começa Paulo fazendo essa observação. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro. Pronto, a expressão nenhum. Então, Paulo está chamando a atenção para que o crente tenha percepção disso. E quando ele fala que é incontinente, o incontinente é uma pessoa que tem um comportamento assim, incontido, e é imoderado nos seus gestos, nas suas palavras, nos seus sentimentos. E assim, normalmente quando Paulo fala que é incontinente, ele está aí muito mais chamando a atenção para essa questão do não comedimento da sensualidade. Eu não estou falando de uma sensualidade normal que uma mulher tenha, ou até que um homem tenha, não. Mas é uma sensualidade exagerada, que não tem um controle, que não tem ali um limite, que é um negócio que vai fora do comum. Paulo está chamando a atenção exatamente para isso, dizendo que esse incontinente é essa pessoa que é incontida nas suas condições, não tem moderação nas coisas, nas palavras, gestos, sentimentos. E aí na questão da sensualidade, essa questão até incontida aí no seu apetite sexual, é isso mesmo, Paulo diz que essas coisas têm que ser dentro de uma normalidade, tá certo? Tudo que é exagero é problemático. E ele vai dizer também impuro. Quando a Bíblia fala de impuro, frequentemente a Bíblia está trazendo essa condição de aquele que contamina a sua moral com coisas erradas, com mentira, com corrupção. É só o que nós vemos aí no nosso Brasil, né? No nosso governo, no nosso desgoverno. Então, a impureza, assim, junto com a incontinência, né? Essa imoralidade da questão até de vestuário mesmo, não é que é aquela, mas assim, é ser um negócio de uma sensualidade imoral. E impuro, que tem essa condição de corrupção mesmo, é impuro, faz o que é errado. Paulo está chamando a atenção que isso não é coisa de crente não, tá certo? Que bom seria se crentes honestos governassem o Brasil, né? Porque tem gente que diz que é crente, não é, porque pratica essas coisas, então não é crente, está só enganando. Vamos lá. E Paulo vai dizer assim ainda, no mesmo texto do capítulo 4, versículo 5, ou avarento que é idólatra. A avareza, ela é um pecado da idolatria. O que é o pecado, a avareza como pecado de idolatria? É você colocar o dinheiro antes de qualquer coisa. Deus não tem nem espaço. Tem gente que prega aí a questão do dinheiro, né? Essa teologia da prosperidade. Olha, não é pecado ninguém ser próspero. Eu quero comprar minha Hilux, tá certo? Não é pecado. A questão é colocar isso acima de Deus. Aí Paulo está dizendo, ou avarento, que é a idolatria. Então, eu vou dizer para você que a idolatria ao dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar, ser capaz de matar, mentir, enganar, é só o que nós vemos aí no Brasil, né? As pessoas são avarentas, querem dinheiro. Falam uma coisa, mas a verdade querem dinheiro. Então, é o pecado da avareza, esse amor, porque em Timóteo vai estar escrito que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, essa idolatria ao dinheiro. Você é capaz de matar até a mãe por dinheiro, né?
Imagine as outras pessoas. Então, mas assim, é colocar realmente o dinheiro em primeiro lugar, e Deus está lá, não sabe nem em que lugar que está. Isso é igual à idolatria a imagens de esculturas, a objetos, a música, a pastores, a padres. Tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra padre, tem gente que idolatra templos, né? Meu templo é bonito. O templo bonito foi Salomão que fez, e Jesus disse que não ficava pedra sobre pedra, e ele caiu mesmo. Então, essas coisas. Então, Paulo está aqui igualando a idolatria à avareza, esse valor. Não é que você não dê valor ao dinheiro, isso é bom, claro, importante. Agora, essa avareza, isso é idolatria, tanto quanto adorar uma imagem, adorar aí qualquer coisa, uma música, né? Tem gente que adora aí qualquer coisa. Adorar a Madonna, então, né, com a imoralidade sexual que ela faz nos seus shows, aí é que está lascado mesmo. Amém? Mas vamos lá, eu quero citar aqui Colossenses 3,5, que diz assim: Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, ou seja, tudo isso. Você colocar isso em primeiro lugar, tudo isso é idolatria. E Paulo está dizendo que o crente convertido, ele não idolatra nada. Só a Jesus Cristo. Não é nem idolatra, não. Ama a Cristo, tá certo? E ele vai dizer, terminar o versículo 4, dizendo assim: tem herança no reino de Deus. Ou seja, quem pratica essas coisas, idolatria, a avareza, né, com idolatria, a incontinente, a imoralidade, a impureza, que é o caráter sem caráter, né? Então, quem pratica essas coisas, ele diz que não tem herança no reino de Deus. Amém? O reino de Deus foi instalado quando Cristo veio à Terra. Quem crê em Cristo já está nesse reino e tem a garantia de viver nele eternamente, porque isso é a promessa da palavra de Deus, tá certo? Não tem parte no reino de Deus, ou seja, se você vir por essas coisas, idolatra coisas, coloca elas em primeiro lugar antes de Deus, você não tem parte no reino de Deus, porque o reino de Deus, quem está em primeiro lugar é Deus. E aí, essas coisas normais, anormais, são naturais, tá certo? Mas vamos lá, não tem herança, tá certo? Sabe por quê? Por que não tem herança no reino de Deus? É porque o reino de Deus é um reino santo. Jesus é santo, é um reino puro. É um reino de glória, é um reino celestial. É um reino puro onde não entra pecado. Tá certo? Então, não entra impureza. Por isso é que é pelo sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro, que a gente é justificado diante de Deus. Por isso é que Paulo está dizendo assim: quem sabe que é justificado, você não vai mais idolatrar nada. Ninguém. É Cristo e Cristo e Cristo. E acabou, tá certo? Gostar das coisas, querer as coisas boas. Daqui a pouco, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um perfume bem bom para mim. Faz mal a ninguém. Agora, isso não pode estar no lugar de Cristo, tá certo? Amém? Então, Paulo está dizendo que quem tem essas coisas, a impureza, esse caráter a moral abatido de coisa errada, corrupção, não é no reino de Deus, porque Deus não tem lugar nesse canto, certo? Amém? Eu vou citar aqui Romanos 5,9, dentro desse contexto, que diz assim, Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Olha, não se engane, vai vir a ira de Deus sobre a terra, porque Deus, tanto quanto Deus ama, é a mesma coisa que ele tem ira, porque Deus, a justiça e o amor de Deus é a mesma coisa, são iguais. Amém? Deus não ama mais e tem injustiça menos, não. São iguais, parelho. São caracteres de Deus. Mas vamos aqui ao versículo 6, que diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Ora, quando Paulo está olhando para os irmãos em Éfeso, e ele vai dizer, ninguém vos engane com palavras vãs, ele está chamando a atenção para esse contexto social que nós vivemos mesmo. Eu vou trazer isso para os nossos dias e aplicar aqui. E dizer assim, olha, cuidado com quem vem aí lhe enganando com palavras vãs, dizendo, faça isso, não quer dizer nada não, o pastor não está vendo, mas Jesus está. Amém? Então, Paulo, ele ensina aos irmãos de Éfeso, que eram os gentios que se converteram agora. No nosso caso, cearense, nos convertemos, eram gentios, agora somos cristãos, filhos de Deus por essa fé. Ele vai dizer isso, ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, eu vou aplicar nos dias de hoje. Por exemplo,
Toma aí um golezinho de cerveja, pai, isso não vale nada, não, isso é besteira. Tu não vai para o inferno por causa disso, não. Eu vou dizer, você vai mesmo, não. Mas você está estragando a sua espiritualidade, quebrando a sua comunhão com Deus, porque está dando lugar a uma coisa que pode me levar para um buraco muito grande. Eu sei o que é isso. Eu comecei só com um gole quando eu tinha 14 anos de idade, e eu sei onde eu cheguei, graças a Deus que Jesus me libertou, tá certo? Então assim, Paulo, ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, assim, pá, um cigarrinho aí, uma maconhazinha aí, uma cheiradinha aí na cocaína, tá certo? Isso aí não vale nada não, cara, que é isso? Eu estou falando dessas coisas que está aí, o mundo de pecado. Aí vai dizer, rapaz, isso não vale nada não, isso é besteira, né? Vamos viver a vida. Tem uns que diz gozar a vida, né? Eu não vou fazer aqui o gesto que a senadora do PT fez alguns anos atrás, não, porque dá até vergonha, tá certo? Mas assim, essas palavras vãs, toma aí só um copinho, que não vale nada não, pega aí só um cigarrinho de maconha, dá só um trago aí. Eu estou falando disso, de coisas práticas, você entender, são palavras vãs. E às vezes religião, né? Vem para cá que é melhor, você tem 100 hoje, amanhã você tem 200. Você vai trabalhar que você tem dinheiro, rapaz, honestamente. Esse negócio aí é outra coisa, tá certo? Então, às vezes é persuadido. Eu vou repetir aqui. Tem um cristianismo chamado aí cristianismo progressista, que são esses caras que são pastores que defendem o PT, que defendem comunismo, socialismo comunista. Esses caras aí que são pastores e falam de evangelho, mas na verdade estão lhe persuadindo para mentira. Porque eles falam, mas não creem, porque negam a verdade em Jesus. Estou aqui pregando Cristo para você, sem entender esse contexto social. Às vezes o discurso é muito bonito, mas está lhe levando para um buraco. Não é a verdade que Deus. Então, assim, palavras vãs, vai lhe, rapaz, vamos ali, o negócio lá é bom e tal, o negócio só é show do cão. Mas vamos aqui ao texto, porque o texto vai continuando. Ninguém vos engane com palavras vãs. Tenha cuidado, meu irmão. Vamos ali, vamos lá que o negócio é bom. Verifique se é de Deus, tá certo? Às vezes não é, pode ser até bom, mas não é de Deus, tá certo? E aí o versículo vai terminar dizendo assim: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ore, a ira de Deus, isso é um negócio muito sério. As pessoas pregam aí e dizem, Deus é amor. E é verdade. O amor é uma das características de Deus. Amor, amar. É impossível que Deus não ame. Deus ama o cara do Hamas, mas não concorda com ele. Entenda isso. Deus ama quem usa droga, mas não concorda com isso. Deus ama quem é a favor do aborto, mas não concorda com isso. Deus ama. Agora Deus não concorda. Deus ama e as pessoas confundem. Assim, eu vou dizer isso aqui e vão dizer que eu sou homofóbico, né? Amado, aí Deus ama a questão homossexual, mas Deus não concorda com isso. Eu amo você que tem essa dificuldade, mas não dá para concordar e dizer que está certo. Você pode fazer, é livre, todo mundo é livre de fazer o que quiser. Portanto, Deus ama. Agora entenda que tanto quanto o amor de Deus é a justiça de Deus, não é diferente. O tanto quanto é o amor é a mesma coisa, é a justiça de Deus, não tem diferença. Por isso é que ele mandou seu filho para morrer, isso é justiça. Aí o amor de Deus é manifestado em Cristo e a justiça de Deus é manifestada em Cristo na cruz. E se amor e justiça são iguais. E aí ele morreu para que você possa ser perdoado. Mas ser perdoado é deixar a idolatria, é deixar a impureza, deixar a lasciva, a imoralidade, a perversão, a corrupção, é deixar essas coisas. Isso é ser crente. Saber que é uma nova criatura, não faz parte mais com esse negócio. Amém? Portanto, Paulo vai dizer aqui, dizer assim, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por essas coisas, pela corrupção, pela imoralidade, pelo pecado, assim, tanta coisa, né, errada que está aí no mundo. Por tudo isso vem a ira de Deus. E ele diz que sobre os filhos da desobediência, tá certo? Deixa eu ler aqui 1 Pedro 1,18, para depois eu vou falar um pouquinho sobre filho de desobediência. Rapidamente, isso aqui é muito rápido, tá certo? 1 Pedro 1,18 diz assim,
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos injustos, para levarmos a Deus na carne, mas vivificado no Espírito. Ou seja, ele morreu na carne como oferta, mas vivificado no Espírito, para nos levarmos a Deus. Isso é amor e justiça de Deus. Ele não abre mão disso, não. Amém? Deus lhe ama, mas ele quer que você tenha a sua vida transformada, e só é transformada em Cristo. Amém? Vamos concluir aqui o texto de Romanos 5 e 6, que o versículo 6 termina dizendo assim: a ira, né, aos filhos da desobediência. Isso é tão simples, amado. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que não aceitam a pregação do Evangelho, a verdade de Cristo, para você ir a Deus e ter perdão de Deus. Isso é rebeldia contra Deus, porque é a ação máxima que Deus fez. Ele veio ao mundo, encarnou, foi por uma cruz e morreu para lhe justificar. Então, quando você não crê nisso, você não crê na verdade do Evangelho, você é rebelde, é desobediente a Deus. Você está obedecendo a tudo. Você pode estar obedecendo aí a religião, você pode estar obedecendo aí a um demônio, alguma coisa, mas não entendeu a salvação em Cristo, portanto é rebelde a Deus. E os rebeldes vão continuar pecando, porque às vezes nem sabe, pensa que isso é legal. Eu até meus 34 anos pensava que isso era muito legal. Mas graças a Deus eu entendi que legal mesmo é estar com Jesus. Amém? Eu estou aqui fazendo uma reflexão muito breve. E eu vou concluir lendo Romanos 5, versículo 1, que o apóstolo Paulo vai dizer assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem gente que só quer Jesus como Salvador. Jesus, me salva. Estou passando aqui uma dificuldade. Me salva, Jesus. Manda aí. Mas não quer que ele seja Senhor. Sabe por quê? Porque quem é Senhor manda. E Jesus Cristo, como Senhor, diz assim: não seja idólatra, não seja avarento, não seja promíscuo, não seja corrupto, não seja ladrão, não seja mentiroso, não seja adúltero. Porque ele é Senhor da sua vida, da minha vida. Ele me diz tudo isso. E eu trago a minha consciência e me lembro toda hora de Jesus, muito obrigado. Porque antes era tudo ao contrário, agora é de acordo com o que o meu Senhor quer. Você quer Jesus só como Salvador? Ele te salva, te socorre. Jesus, aí ele te tira, aí você, aí depois você volta para o mesmo buraco, para o mesmo pecado, para a mesma idolatria. E sabe por que ele te socorre? Porque ele é um Deus de amor mesmo. Mas ele quer ser também teu Senhor, tá certo? Isso é uma reflexão muito rápida, não quero tomar muito tempo. Mas Paulo nos chama a atenção em Efésios 5, 6 para essas coisas. Idolatria é pecado, impureza é pecado, lascívia é pecado, imoralidade é pecado. Tudo isso é pecado. E você precisa reconhecer isso e crer em Cristo. E quando você crê em Cristo, isso vai mudar na sua vida. Porque Cristo vai lhe ajudar a mudar. Há um esforço também nosso, mas não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus que nos traz essa consciência. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, não se deixe persuadir por palavras bonitas, tá certo? A verdade nem sempre é tão bonita, mas ela é a verdade. O Evangelho de Jesus é a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, sextou, cuidado, não vá fazer bobagem, tá certo? Olhe para Jesus e que Ele te abençoe e te guarde, abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.